Bom, eu vou mostrar um pouquinho dele fazendo trabalhos comerciais, né? Isso daqui é de uma revista Graphs que eu achei na FAO e que mostra então alguns desses trabalhos, né? O Steinberg as an advertising artist. E muitos desses trabalhos, então, é isso. Ele usa o não estilo dele, como eu já disse, esse trabalho com o traço, né, depurado, e aí insere algo estranho, algo que vai virar informação. No caso aqui, por exemplo, a gente pode ver, ele inseriu um elemento fotográfico, né, um elemento tirado provavelmente de revista, e que ganha muita força. É um recurso assim que depois eu vou mostrar na última aula, foi muito disseminado e trocentos artistas gráficos e cartunistas dos anos 50, por exemplo, usaram. Caras muito famosos como Tommy Unger, por exemplo, fez coisa muito parecida com isso. Na propaganda também fizeram muita coisa assim, né? Traço limpo e aí insere um recorte de revista, um elemento fotográfico. O Steinberg, esse tempo que você está mostrando, ele já se dedicava exclusivamente à arte dele. Ele chegou a desenvolver um trabalho burocrático. Não, não, não. O único trabalho assim dele foi para a guerra, depois trabalho, né? E depois disso não, ele já entrou nos Estados Unidos colaborando para New Yorker e acho que ajeitaram muito bem a situação ali para ele. Acho que a impressão que dá que os contatos eram muito bons, quem estava ali nos Estados Unidos ajudou bastante ele já chegou numa situação boa, assim, fazendo já eu vou mostrar aqui, tem alguns trabalhos que ajudaram muito ele ao longo de um bom tempo, né? Trabalhos com cartões de Natal, por exemplo. Voltando, então é isso, né? Ele, só para deixar claro, ele não teve outra profissão, não. Ele sempre só foi mudando, quer dizer, mudando às vezes, trabalhando menos para revista e mais para exposição em galeria, mas não, sempre foi um artista, né? Mesmo, né, você pensar, mesmo como estudante na Itália, o ganha-pão dele já era o cartoon, né? Ali também, outro exemplo bastante, assim, acho forte, assim, de usar a ambiguidade de um elemento gráfico, uma coisa que foi muito empregada mesmo, e vocês vão ver, depois eu vou mostrar na última aula. E aqui então, já que você perguntou, é isso, ó, isso daqui é um cartão de Natal para museu, assim, americano. Deixa eu só ver se eu acho de quando é isso. E ele ficou por muito tempo fazendo esses cartões, né? Ele, por exemplo, ele fez cartões de Natal e do Dia dos Namorados para a Hallmark, de 53 a 62, né? E recebia uma bela grana pelo conjunto dos desenhos, assim. Então isso também ajudou a mantê-lo na atividade. E na verdade ele recebia muitas propostas, assim. Ele foi ficando conhecido, né, especialmente pela New York, logo no começo, né, ali nos Estados Unidos, e recebia muitas propostas para fazer de tudo, cinzeiro, gravata, não sei o quê. Ele, de modo geral, recusava esse tipo de convite. Claro, fez papel de parede e algumas coisas assim, mas, de modo geral, ele recusava. E apareciam então esses trabalhos para os murais e ele cobrava uma nota, pelo que parece, pelo que eu li. Mandava ver, carcava o ferro. Então, um cara que também sabia ganhar dinheiro.
né? Então aqui são trabalhos comerciais e sempre, muitos deles, né, como a gente está vendo aqui, com esse uso de recurso de ambiguidade, ainda com esse estilo então cartunesco, como a gente conhece ele, né, pelos cartoons. Ó, esse é um bom exemplo também, aí já sem esse recurso de ambiguidade, só uma situação mais engraçada. E é o típico homenzinho narigudo, que também, né, foi importante e influenciou muita gente, né? Só a gente pensar nos cartoons da UPA, por exemplo, os animadores ali foram influenciados pelo Steinberg, por exemplo, e por aí vai. E por falar em cartoon da UPA, eles fizeram essa que foi a única propaganda, na verdade, a única animação assim, né, da carreira do Steinberg, que é para esse pudim aí, Jello. E tem no YouTube, ou pelo menos tinha até agora há pouco, assim. Dá para, sabendo procurar, achar. E nesse estilo mesmo do Steinberg cartunista, né? Sem erro. É o estilo da linha depurada, do homenzinho já narigudo. Na verdade, isso daqui também pode ser outra animação dele, depende. É que aqui os elementos não foram assim, não ganharam movimento próprio, né? Cada elemento. Ele fez um desenho só. E aí a câmera passa, então, pelo desenho. Foi para um filme do Hitchcock, em 55, se não me engano. Terceiro Tiro, em português, é o nome. Aqui, então, mais uma propaganda. E o que é interessante observar é o uso, então, desse papel craft, né, esse papel mais escuro. E ele passou a empregar, então, cada vez mais também esse recurso, né, fazendo traços em cima desse papel. O personagem já não tinha um contorninho, era essa massa definida pelo recorte do papel que define o volume dele, então. E com essa brincadeira com o craft, ele passou a fazer, então, máscaras, né? Cada vez mais. Isso começou mais ou menos em 1959, por aí. E essas máscaras viraram aqueles famosos ensaios fotográficos que eu vou mostrar. Mas o que é legal ver, então, é que eu estava falando aqui da máscara dos estilos como uma máscara, e ele passou, de fato, a fazer máscaras mesmo, né, e a vesti-las. Aqui atrás é legal voltar para... Deixa eu ver. É legal recordar esse desenho aqui, ó. Ele foi disso daqui, então, passou pelo papel craft e chegou, então, em máscaras de verdade mesmo. Aqui já não é máscara, mas é um desenho que tem tudo a ver com essa época. E falando em papel craft, então a gente vai para o último mural que eu vou mostrar, que foi o The Americans, feito para aquela exposição mundial, para a Feira Mundial de Bruxelas. Isso foi em 58, né? 58, isso. Então ele fez isso a convite do pavilhão americano, quer dizer, o cara conseguia trabalhos muito legais, né? Uma feira internacional e aí o pavilhão americano chama ele. É engraçado, já é interessante perceber, né, que, bom, o cara é romeno e vai fazer... bom, ele já não queria mais saber da Romênia, ele tinha virado americano e estava mergulhando de cabeça na cultura americana, também como um bom cronista, com um olhar crítico, mas já, enfim, tinha incorporado a cultura americana, estava bastante envolvido e interessado.
E, bom, o que eu acho legal mostrar, então, são também desenhos contínuos, como a gente pode ver. Ele fez primeiro, ele fez um desenho à linha, né, a traço, daqueles que a gente já conhece, desenhos grandes. Fez a famosa ampliação fotográfica, já usada em outros murais. E o diferente, aí, o inusitado, foi então que ele, em cima desses desenhos, fez essas aplicações com personagens em papel craft. E isso já seria uma coisa inusitada, diferente, mas, além de tudo, com formas muito pouco vistas até então, né, no trabalho dele. Eu acho esse trabalho belíssimo, assim. Dá para ficar viajando um tempão aí nessa geometria, nessas formas totalmente inusitadas, né, que ele construiu. E retratando, né, com olhar para os americanos, enfim, são americanos que ele fez aqui, né, os mais variados. O desenho já básico, a traço, já eram desenhos que representavam os Estados Unidos, em variados aspectos, no trânsito caótico, nas pontes, na ocupação, né, no modo como as casas estão dispostas no território e por aí vai. Nos outdoors. Então aqui é um close. E é muito legal, porque ele não precisa fazer um personagem assim com cabeça, tronco e membros do modo mais convencional. Ele vai desconstruindo isso. Aqui é um detalhe de outra seção aí do mural. Além de tudo isso, né, ele não só brincou com papel craft, como também explorou as formas dos balões, né? Os balões começaram a ter também os formatos mais inesperados, assim. Uma investigação gráfica assim forte. Aqui, então, esse painel visto inteirinho. Tudo muito solto, né? Não precisa fazer um piso e está todo mundo apoiado nesse piso, quer dizer, tem uma mulher ali em cima, o balão ocupa a parte central da imagem, tem uma cabeça mais solta ali no alto. É sempre uma aula, né? Quanto mais a gente olha, mais... Aqui também um outro mural também dessa mesma exposição. Também acho bem bonito, diferente. Já tem uma coisa mais rígida, com umas formas geométricas demarcadas, assim. E aqui, então, são fotos dele fazendo esse painel. Só para vocês enxergarem um pouco mais isso, perceberem melhor. Algumas foram publicadas na Life, né, na revista Life. Então, ali é ele, então, com os papéis, ele mesmo colocando o papel ali sobre o desenho. E aqui é para mostrar um pouco isso, né? Falar... Oi? Não, então, isso que eu falei, são ampliações fotográficas. Ele fez um desenho que já é grande, mas aí ampliou, enviou para ser ampliado, que é um recurso que ele já havia usado em outros painéis, como aquele para os navios, né? Que ele fez para bar de navio. Porque antes, os primeiros que ele fez ali o primeiro mesmo ele foi na loja, né, no lugar, e fez ali. Foi muito cansativo, assim. Aqui, então, é só para mostrar um pouco disso que eu já falei, na verdade, que é esse envolvimento com a cultura americana. E nessa época, a revista Life convidou Steinberg e ele acompanhou um time de beisebol,
fazendo viajou junto, fazendo desenhos, então, e depois isso foi publicado numa matéria. É bem legal o desenho, né? Principalmente esse taco aqui, com a cabecinha, só um pedaço da cabecinha. Aqui só mais um exemplo, então. Ele viajou muito, né? Eu não sei se eu já falei, mas vale falar de novo. Você pega ali a biografia do Steinberg, o cara todo ano fazia trocentas viagens, conheceu o mundo, assim. E também viajou muito pelos Estados Unidos. Então, nessas viagens, tinha viagem que ele cruzava o país, ele desenhava esse Estados Unidos do interior, os Estados Unidos... Bom, ele era amigo do Walker Evans, né, que é um baita de um fotógrafo, que também retratou muito bem esses Estados Unidos do interior, né. Enfim, um cronista, né, um cronista visual. Aqui é um carro dele, só para mostrar que ele viajava. E numa dessas viagens, por exemplo, ele foi para Itália... Isso, ele foi para Itália e França, e aí em Nice ele visitou o Pablo Picasso, quer dizer, ele viajava muito e também em cada viagem visitava uns caras assim, tipo o Picasso, né? E aí ele fez uma coisa muito legal, que é essa brincadeira que vem do surrealismo, né? Que chama... Eu sou péssimo de francês, né? Mas eu não sei, é cadáver... Em português é o quê? Cadáver esquisito, falam aqui, né? Ou cadáver esqui, sei lá como que fala. Esquisito. Eu não sei se o nome é apropriado também em português, eu já achei estranho. Mas o fato é que eles dobram, você dobra o papel e aí a pessoa, o artista desenha na superfície que está aparecendo ali, e a ideia é ir fazendo a sequência, mas sem ver o que o outro desenhou. E ele fez isso com Picasso, né? Legal. E fez, acho que não só esse, fez outros, mas o que eu encontrei foi esse daí, em 58. E o que eu acho legal é ver também esse traço dele, assim, meio espontâneo. Porque a ideia que a gente tem é que o desenho dele é sintético, a gente fica com a impressão que ele sempre chega, senta e o negócio sai, né? Um calígrafo chega e o negócio sai na hora. E não necessariamente. Claro, tem vezes que isso acontece, mas ele fazia rascunhos também, tinha caderno de esboço. Então aqui é um exemplo, são esboços dele. Eu até reconheço os trabalhos depois, assim, a arte finalizada mesmo, que também é muito próxima, parecida. O traço aí é um pouco diferente porque está lápis, né? Pelo que eu posso ver aqui. Fica um pouco diferente. Depois ele pega essa ideia que ele teve e faz com tinta. Esse é, então, The Labyrinth, de 1960. E que traz, então, essa exploração com a metalinguagem, mas ainda muito, assim, ainda desenhos a traço, a linha dele, ainda muito presente e chegando de modo muito forte nesse livro. E trabalhos que começam a ficar um pouco mais enigmáticos. Esse livro causou um pouco de estranheza, assim, na época. O pessoal estava acostumado com aqueles que, tudo bem, tinham já explorações gráficas, mas ainda tinham a força do cartoon. Aqui começa de leve a deixar de ser cartoon, começa a ser um desenho mesmo, que tem humor, né? Você não sabe se é exatamente um cartoon. Que tem humor, tem, mas o pessoal estranhou um pouco. Como aqui, por exemplo, né? É um desenho que eu acho belíssimo, adoro. De 1960 também. E já essa brincadeira, então, com as representações gráficas, com os caminhos da linha, essa aventura da linha, circulando pelo papel e adquirindo significados, né?
Ele também fez um pouco de quadrinhos, né? Quer dizer, foram momentos raros. Não dá para dizer que era um quadrinista, assim. E quando fez, foram exercícios metalinguísticos bastante contundentes, né? Isso que é legal. Ele não fez um quadrinho e ficou lá meio de escanteio. Fez um quadrinho para valer, assim, que tem uma sua importância, porque enquanto na história dos quadrinhos metalinguísticos é uma baita de um belo de um trabalho, né? Quer dizer, o balão aí ganha vida, né? Não é só mais um balão, um típico balão. Ele, mais uma vez, ganha sua autonomia. E bem, então em 1959 ele começou a fazer esses ensaios com as máscaras que eu já mostrei para vocês. Um pouco antes ele conheceu a fotógrafa, né? A Ing Morat, espero ter falado certo também. Ela já era da agência Magnum, tinha trabalhado para o Cartier-Bresson, e no estúdio do Cartier-Bresson ela viu uma foto de Steinberg com um gato, uma foto que tem no Illumination, se eu não me engano, tem em algum lugar. É uma foto do próprio Cartier-Bresson, do Steinberg, meio deitadinho assim, com um gato, que é o bicho que o Steinberg mais gosta, né? Adora gatos. E ela ficou interessada no Steinberg e tal. E aí, quando ela foi, então, morar nos Estados Unidos, logo depois, ela queria conhecer o Steinberg. E, por acaso, ela ficou na casa de um dos amigos do Steinberg, desses bem conhecidos, que eu não consigo lembrar o nome agora. E quando ela acordou, não tinha ninguém em casa, e ela abriu os olhos e viu vários desses diplomas que eu já mostrei aqui, esses diplomas falsos, e ficou um tanto assim envolvida com aquilo, né? Deixa eu ver aqui. Causou-lhe impressão a carga de verdade desses trabalhos, que, assim como uma caricatura, apresentavam elementos, mesmo que poucos distintos da realidade ilegíveis, capazes de salientar seus aspectos mais marcantes, né? Então, esses documentos eram mais memoráveis do que os próprios, os genuínos, aqueles verdadeiros. Bom, ela marcou, então, de encontrar o Steinberg, chegou lá, o Steinberg já recebeu ela com máscara, assim, né? Ele é espertinho também, né? Já sabia que era... Eu fico aqui imaginando, assim, uma baita fotógrafa em casa, ele já deve ter até imaginado que aquilo podia render um ensaio e tal. Sei lá. Ou não, posso estar errado. O fato é que ele recebeu ela com máscaras e também já com outras máscaras penduradas, assim. Aqui é ele, então. Isso é bem engraçado, né? É uma mini máscara. E ele recebeu ela, então, com essas máscaras, assim, penduradas na parede, coisa e tal. E eles começaram, então, a fazer esses ensaios, que durou um certo tempo, essa brincadeira, foi de 59 até 1962. Eu vou mostrar aqui uma série dessas fotografias, são muito bonitas e também interessantes, né? Mas a visão do Steinberg, ele falando. Criei a máscara porque fiquei assustado e com os olhos estalados quando um fotógrafo apontou uma câmera para mim. Então criei máscaras de saco de papel de meu rosto, né? Porque isso aqui é tudo... São várias caricaturas dele mesmo, né? Então o cara criou uma máscara do próprio rosto dele. Mas é uma imagem fixa, né? Uma imagem de... Ele não está fazendo uma careta inapropriada, é como ele quer se apresentar, né? É isso que ele vai falar. Eu tinha condições de relaxar dentro delas e mostrar uma constante imagem pública para a câmera. Além disso, havia a satisfação de fazer o fotógrafo tirar a foto de um desenho meu, não a realidade, mas um símbolo, uma fantasia criada por mim. Então é isso. E, além de tudo, essas máscaras são muito legais, porque ele varia muito as soluções e
ele meio que pensa também em como ele vai se colocar na foto, né? Ele bota ele faz uma relação entre a máscara que ele desenhou e a situação. Então, um cara mais com o rostinho mais sossegadinho, ele também vai se apresentar, vai se posar para a foto de um modo condizente com a máscara, né? Ó, esse então ele gostava de fazer esse sombreamento, né, esse bigodinho que aparece numa fotografia às vezes, né, uma sombra assim. Isso provavelmente é onde ele morava na época. Ó, umas máscaras também que saem do recorte, não é só um quadrado, né, um retângulo. Ele começa a pirar nos contornos, criando formas bem diferentes. E chamava os amigos, muita gente participava dos ensaios, né? Tirava foto de uma pessoa e também começou a fazer isso em conjunto com outras pessoas. Ó, participavam desses encontros o próprio Steinberg, a Eda Stern, que é até então a mulher dele, a primeira mulher, grande artista plástica, a jovem Sigrid Spaeth, que estava para ser a segunda, quer dizer, ele estava tirando foto ali com a que estava para deixar de ser a mulher dele e com a próxima ali, tá todo mundo nessa brincadeira das máscaras. O dramaturgo Arthur Miller, que foi casado com a Marilyn Monroe, né? Só isso também. E era o novo marido da fotógrafa. Quer dizer, ele deixou a Marilyn Monroe e se casou com a Ing. Bom, não, a Marilyn Monroe não estava aí, ela não participou das fotos. E outras jovens mulheres de escritório de Ing, né? Então as locações ocorreram no apartamento do Steinberg no Village, em quartos do Chelsea Hotel e numa casa elegante de um amigo do Steinberg no Gramercy Park. E também na residência do cartunista em Springs, Long Island. Então também tem fotos deles na praia. Quer dizer, também não ficaram só em ambientes fechados, foram para o exterior, para ambientes abertos, dirigindo o carro, de biquininho na praia. Tem uma que é da Sigrid, de biquininho. Ele estava já de olho. Então essa aqui é uma foto da Eda, né? Que estava então nesse ano mesmo eles iriam terminar, mas continuaram grandes amigos até o final da vida. Ele nunca se separou mesmo, né? Quer dizer, nunca divorciaram, né? E ela continuou uma amiga confidente, assim, realmente até o final, uma grande amiga dele. Aqui ela está, inclusive, com a vestida de Steinberg, né? E essa, então, é a Gigi, né? Ela gostava de ser chamada de Gigi, a nova esposa de Steinberg, então, nesse ano de 1960. Era uma garota alemã, fotógrafa, quer dizer, mais nova que o Steinberg. Ela nasceu em 1936. Foi o ano em que o Steinberg publicou o primeiro cartoon dele na Bertoldo, 1936, né? Ele chegou na Alemanha em 36, quer dizer, ele chegou na Itália como estudante em 33, 3 anos depois publicou o cartoon na Bertoldo e ela estava nascendo. E acho que ele realmente ficou muito apaixonado por ela e ela tinha outro estilo. Com o tempo ela foi ficando com um estilo mais riponga, assim, e gostava de fumar bastante maconha e tal. E não sei, eu precisaria ler a biografia que saiu agora de Steinberg, que eu não li direito ainda. Eu já tenho o livro, mas dei só uma bisolhada. Mas eu acho que em determinado momento o Steinberg começou a ficar um pouco com vergonha dela não ter muito a ver ali nas situações sociais, né? E
Isso foi degringolando de tal modo que, quer dizer, como isso degringolou eu não sei, eu teria que realmente ler. No livro Illuminations eles falam muito pouco disso, né? Não tem muita fofoquinha assim no Illuminations. Mas o fato é que ela ficou com problemas psicológicos, assim, mais para o final da vida. Eles foram ficando deprimidos e... eu vou contar isso depois. Mas para o final, assim, vocês ficam curiosos.